O Espírito Santo fala conosco através do apóstolo Pedro, irmão, em andar em santidade, ter procedimentos de santidade. Então nós vamos olhar o mesmo texto, amém? Vamos lá no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz a Bíblia o seguinte, irmão: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu gosto da versão que diz em todo o vosso procedimento. Quer dizer, o que é conhecido como ação, aquilo que é visto, aquilo que é percebido pelas pessoas, aquilo que o nosso corpo se move para fazer. Irmão, o apóstolo Pedro está a dizer pelo Espírito Santo que nessas coisas devemos expressar santidade. Não quer dizer apenas que devemos ter ações boas ou fluir no fruto do Espírito como algo, fluir não digo, mas mostrar o fruto do Espírito como algo meramente superficial. Mas a ideia aqui, irmão, é que uma vez que nós somos santos, devemos manifestar ou ter ações ou então ter procedimentos de santidade. O apóstolo Pedro, melhor, quando fala sobre ser santo em todo o nosso procedimento, ele não está a dizer, irmão, para sermos hipócritas, porque seria isso se nós simplesmente tivéssemos boas obras e não estivéssemos numa posição correta para então manifestar essas boas obras. Nós estamos no lugar Cristo. A Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, irmão, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma vez que nós estamos no lugar Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Já não há nada velho em nós, irmãos. Nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa natureza, irmão, existe em nós, irmão, ou foi produzida em nós pela presença do Espírito Santo de Deus, que está agora habitando em nós. Nós somos templos dele. Então, nos foi dada essa nova natureza, que é a natureza santa de Deus. E como somos santos por estar no lugar Cristo, irmão, importa que nós andemos ou tenhamos procedimentos, irmãos, de santidade. É isso que o apóstolo Pedro está a dizer. Pedro não está a sensibilizar pessoas que não ouviram de Cristo, que não tinham conhecimento da palavra, que não se entregaram a Jesus. Não, Pedro está a falar, irmão, a pessoas que haviam crido em Cristo Jesus, que receberam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas e que se consideravam discípulos de Jesus. Amém? E que se consideravam discípulos de Jesus. Então, eram novas criaturas, sim. Porém, havia um comportamento, irmão, que não demonstrava realmente, ou na sua plenitude, que eles eram novas criaturas, porque eles estavam no lugar Cristo, então, que eles tinham a natureza de Deus. Então, o apóstolo Pedro, irmão, ele exorta a igreja, irmão, até procedimentos de santidade. Então, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento, em tudo o que fizerem. Nós vimos da vez passada, lemos João 17,17, o Senhor Jesus a mostrar um material que Ele mesmo nos deu, para que através dele nós possamos andar, irmão, na santificação. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Então, um meio que nós temos, irmão, dado pelo próprio Deus, para que nós possamos, irmão, olhar nele, ou seja, olhar na palavra e ver o que é que nos convém, o que é que não nos convém, irmão, é a palavra de Deus. Eu disse aqui da vez passada a respeito daquilo que o apóstolo Paulo disse no livro de 1 Coríntios, se não estou em erro, no capítulo 6, a partir do versículo 12, quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer: irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, há muita coisa que por estarmos aqui nesse mundo nós podemos fazer, mas não é conveniente que nós façamos. Por quê? Porque nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E é misto que se espere de nós, irmãos, ações correspondentes a essa nova vida. As pessoas estão a olhar para os cristãos, irmãos, e eles esperam coisas que não vêm no mundo. Sabes, irmão? Esperam um comportamento diferenciado. Esperam, irmão, uma fala diferenciada. Esperam até um apresentar-se diferenciado ao do mundo. Então, se eles não enxergarem essas coisas em nós, aqui vem o que Malaquias disse: tem que haver diferença, irmão, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus.
Se não existir essa diferença, irmão, seremos parecidos ao mundo. Mas a palavra santidade não quer dizer ser parecido ao mundo, quer dizer diferente, separado do mundo. Nós somos separados do mundo, não somos iguais ao mundo, somos separados do mundo. E é importante que nós entendamos isso. E como separados do mundo, irmão, é normal e é de se esperar que o mundo espere de nós procedimentos diferentes. Sabes, hoje, em algumas escolas, em alguns locais, inclusive, quando nós, os filhos de Deus, agimos de fato como cristãos, como filhos de Deus, para eles, irmão, prontos, eles pensam de fato que somos pessoas de outro mundo, eles pensam que nós nos achamos, que não deve ser assim, não devemos agir assim. Temos que, prontos, mostrar que também fazemos essas coisas, também falamos as mesmas coisas, mas não, irmão. Nós precisamos de fato mostrar a diferença. O mundo quer que nós nos comportemos como eles. Eu digo o mundo como sistema do diabo. Quer que nós tenhamos o mesmo procedimento para abrir porta para o mesmo diabo, irmão. Mas nós precisamos agir de forma diferente. As pessoas do mundo, elas querem ver diferença em nós, mas ao mesmo tempo nos seduzem para agir conforme elas agem. E nós precisamos estar atentos, porque não somos nós que somos os espirituais. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, acredito eu, o apóstolo Paulo ele disse, irmão, que nós, ou aquele que é espiritual, discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Então nós somos aqueles, irmão, que têm a capacidade da parte de Deus para discernir todas as coisas. Então, quer dizer, somos aqueles que não devemos nos deixar influenciar pelo procedimento mundano, irmão, mas muito pelo contrário, devemos influenciar este mundo através do nosso procedimento, irmão. Toda ação de santidade, irmão, é investida de um poder transformador. As pessoas começam a se perguntar como é que é possível que esse irmão, essa irmã, ou esse senhor, ou esta senhora, consegue andar na paz, na alegria, no amor, bem com todos, cheio de bondade, neste mundo que somos invejados, que somos perseguidos, que somos mal falados ou escarnecidos. Como é que essa pessoa consegue falar bem com uma pessoa que não fala bem com ele? Ou se dirigir bem com uma pessoa que não se dirige bem a ele? As pessoas se perguntam isso e devem se perguntar isso, irmão, porque são ações completamente diferentes às ações mundanas. As nossas ações, eu disse aqui no primeiro encontro, são influenciadas ou motivadas pelo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor do tipo de Deus, irmãos. O amor do tipo de Deus. Nós não somos motivados por um amor egoísta. Nós não somos motivados, irmão, por alguma coisa que motiva o mundo, não. Nós não somos motivados por dinheiro para fazer as coisas. Nós somos guiados pelo amor de Deus. E nós conhecemos, irmão, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se deu para nos salvar, para nos beneficiar. Ele entregou-se a si mesmo numa morte, a morte do tipo de cruz, para nos beneficiar. Não poderia ser um amor egoísta. É um amor que olha para os interesses dos outros, conforme Paulo descreveu. É um amor que não se ensoberbece. É um amor que tudo crê, que tudo sofre. É um amor incondicional. Então, ao fazermos as coisas, ao falar para as pessoas, nós devemos ser motivados pelo amor. Nós não somos aqueles de falar no canto. Nós não somos aqueles que se colocam em fofoca. Nós não somos aqueles, irmão, que falam mal de outras pessoas. Não, deve-se esperar de nós conduta totalmente diferente do mundo, irmão. Deve se esperar de nós conduta totalmente diferente do mundo. O apóstolo Paulo ele diz em 2 de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, ele diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Eu disse aqui da primeira vez, irmão, nós só aperfeiçoamos algo que nós já temos. Ou seja, nós nos aperfeiçoamos naquilo que nós já temos. Se você já tem um entendimento em informática, você pode se aperfeiçoar nisso. Você pode treinar as suas habilidades. É isso que se diz aperfeiçoar, treinar as nossas habilidades. Então, o que o apóstolo Paulo está a dizer, irmão, é que existe alguma coisa que pode nos ajudar
a treinar ou aperfeiçoar a santidade em nós. Existe alguma coisa, mas há um motivador e há algo que pode nos ajudar. Ele está a dizer que, visto que temos essas promessas, é por causa das promessas que ele está a dizer, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Quer dizer que o temor de Deus, ou o temor do Senhor, ele serve, irmão, para também nos ajudar a aperfeiçoar a nossa santidade. E nós aperfeiçoamos a santidade. Esse sentido de aperfeiçoar a nossa santidade é a santificação. É nós deixarmos as coisas más e começamos a praticar as coisas boas. É nós deixamos de andar na obra da carne e começamos a andar nos frutos de justiça, nas obras de justiça. E nós precisamos, irmão, fazer isso no temor do Senhor. Por quê? Porque nós temos melhores promessas, grandes promessas. Mas nós sabemos que essas promessas em Cristo Jesus tenham sim e tenham um amém. O que significa, quer dizer, irmão, que uma vida de pecado, uma vida oposta à santidade, ela serve como um obstáculo da manifestação daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Se nós temos o sim e o amém em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, para que essas bênçãos se manifestem nas nossas vidas, quer dizer que uma vida de santidade é necessária. Uma vida de santidade é necessária, que para facilitar a manifestação dessas bênçãos. Agora, quando nós andamos numa vida de pecado, o próprio pecado se constitui como barreira para a manifestação das nossas bênçãos. Eu tenho dito a pessoas que querem ou estão orando, irmão, para receber grandes coisas, mas não estão preparados espiritualmente nem emocionalmente para tal coisa. O que é que vão fazer com isso? Irmão, grandes coisas param na mão de pessoas que nem têm sabedoria nem condições espirituais para administrar. E pode ser uma boa coisa, irmão, ele vai usar para a sua própria destruição. O telefone, irmão, é uma boa coisa na mão de um santo de Deus, de alguém que tem domínio próprio. Mas na mão de alguém que não tem domínio próprio, ele vai servir como instrumento para assistir pornografia e fazer coisas ilícitas. Então, irmão, você percebe que há condições espirituais e emocionais que impedem as pessoas de usar aquilo que é uma bênção para o seu benefício, ele usa para a sua destruição. Então nós precisamos, irmão, aperfeiçoar a santidade, porque isso também significa, irmão, treinar o temor. Treinar o temor não digo, mas exercer domínio próprio, domínio sobre o próprio corpo. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, irmão, esmurro o meu corpo, reduzo ele à servidão, ou seja, é fazer com que o nosso corpo não nos dirija, mas nós, espíritos humanos retirados em Cristo Jesus, irmão, dominemos o nosso corpo pela palavra de Deus, sujeitamos o nosso corpo às instruções da palavra, para que, irmão, em nada possamos ser achados culpados, ou em nada possamos ser achados, irmão, pecar, desobedecendo ao nosso Senhor, ou transgredindo a vontade do nosso Pai. Então, irmão, que pensemos nessa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, irmão, para nós nos aperfeiçoamos a santidade no temor do Senhor. Quer dizer que se não tiver temor do Senhor, não teremos como aperfeiçoar, ou não teremos como nos aperfeiçoar na santidade. Precisamos, irmão, olhar para o que a palavra de Deus diz e fazer, irmão, ou atentar para aquilo que tem sido as nossas ações e organizar, irmão, ou mudar de rumo a nível de procedimento, se nós temos nos procedido mal, fora daquilo que a palavra de Deus diz que devem ser o nosso procedimento. Para terminar, quero fazer a leitura de Hebreus 12, versículo 14, onde o escritor aos Hebreus diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. Quer dizer que é um esforço. O próprio apóstolo Paulo mostrou que é um esforço quando ele disse: esmurro o meu corpo, reduzo ele à servidão. É um esforço que nós temos que fazer, não um esforço que o Espírito Santo tem que fazer. Se dependesse somente do Espírito Santo, seria tudo bem, não seria necessariamente um esforço. Mas não depende unicamente do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, irmão, ele não vai fazer nada para você andar em santidade. Ele já está em você e ele só quer que você, irmão, concorde com aquilo ou manifeste
o fruto do Espírito que Ele já imprimiu no teu espírito. Irmão, essa é a tua responsabilidade e é minha responsabilidade andar em santidade. Então vamos nos esforçar, andar em paz com todos e ser santo. Amém? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Esse texto foi escrito para os cristãos, foi escrito para a igreja de Deus. Então, quer dizer, se nós não andamos em santidade, possivelmente daqui a nada vamos negar o Senhor. Então, possivelmente também, ou certamente, não veremos o Senhor. Mas se andamos em santidade, todos os dias das nossas vidas estaremos a aperfeiçoar a mesma santidade no temor do Senhor. E com isso, irmão, jamais negaremos o Senhor, testificaremos do Senhor em todo lugar. Que Deus ricamente nos abençoe na prática desta palavra e que façamos a diferença neste mundo. Que como verdadeira luz do mundo brilhemos e como verdadeiro sal da terra, irmão, façamos a diferença nessa terra. Vamos dar sentido à vida das pessoas por uma vida de santidade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.